Hello guys, welcome to our new class, and today we have a very important topic, principally for traveling. Today, our main discussion will be the future tense. Why are we learning the future tense in this video? Because when we talk about traveling, it's more common for us to use the future tense than any other tense, tá? Porque normalmente, quando vamos contar de viagens, é muito comum a gente falar de viagens que nós vamos fazer, mais do que de viagens que fazemos constantemente. Muito porque se nós temos uma viagem rotineira, toda semana, todo mês a gente vai para algum lugar, às vezes a gente nem considera tanto como uma viagem, né? A gente usa muito o future tense ou o past para falar de viagens que nós já fizemos. So today I chose to talk of the future tense because it's much more simpler. So we need to understand how to use in our phrases, and then we enter in the grammar part of it. So here are some examples in the simple present. I go to Ghana, I travel to Egypt, and I fly to Morocco. Todas as três falando do presente, todas as três falando de viagem. Então, qual será a diferença entre elas e as frases no future tense? Let's see here. I'm gonna put right down, right below these phrases in the simple present, phrases in the future tense, so we can understand what we need to change to talk of the future. Here it is in blue, all the phrases in future tense. I go to Ghana, simple present. I will go to Ghana, future. I travel to Egypt. I am going to travel to Egypt. I fly to Morocco, present. I will fly to Morocco, future. Are you seeing the differences? Em cada uma das frases tem modificações bem aparentes. Na primeira e na terceira, a gente tem a adição de um auxiliary verb called will. The will is an auxiliary verb that talks of the future. And here in the second one, a gente tem a adição do am going to. E o am going to, assim como o will, também se refere ao futuro. Ok? Let's check more deeply these differences in structure. Aqui nós temos dois exemplos de will. O segundo exemplo realmente mudei, era I will fly to Morocco, mas agora she will jump in the pool. Para vocês verem que não importa o tipo de frase que você tenha, se é terceira pessoa, se não é terceira pessoa, o future tense não vai mudar. O uso do will não vai mudar. So, here we have I will go to Ghana and she will jump in the pool. What's the idea here of the future tense? Let's analyze grammatically all the structure of these phrases. We have subject, we have will, main verb in the infinitive, and complement, tá? A gente chama de complement esse to Ghana porque ele varia dependendo do verbo que você vai usar, dependendo do que é que você está falando, dependendo das informações que você está passando para a pessoa. Por isso que a gente chama só de complement. E a gente não vai mais fundo explicando exatamente tudo que você tem que botar depois, porque varia muito de frase para frase. So we have the subject I. We have the will. A gente coloca aqui will e não outro termo, porque quando usamos o will para nos referir ao futuro, é o will que a gente vai usar. Não tem o wills, não tem o else, não tem é sempre o will. E ele, quando nós vamos para frases no afirmativo, ele vai vir logo após o subject. I will, you will, she will, we will, the dog will, etc. Qualquer coisa que você vá colocar depois pode variar, mas o will vai vir aqui e vai ser sempre o will.
After the will, we have the main verb in the infinitive. Então, mesmo que nós estejamos no futuro, o verbo ele vai estar no infinitivo, ele não vai variar. Quando a gente fala do will, ele não vai ter variações como acontece no passado ou no present continuous. So this is the main verb on the infinitive, and here to Ghana is the complement. And here is the same thing. As you can see, she will jump in the pool. We will also have the subject, also have the will, the main verb. It keeps on the infinitive, and in the pool is the complement. So it doesn't matter if you're using the third person. It doesn't matter if you're using another verb. It doesn't matter if you're using another complement. In the will form, the structure, it's the same. And this is the affirmative. Let's remember that this is the affirmative. Let's go to this other example using the going to. When you go to the going to, you have a big difference in this structure, all right? The going to also refers to a future tense. Going to is also future, just like will. Here you have a different composition of elements to form the phrases using the going to. Here you also have the subject. You also start with the subject, but then you have the verb to be. And then you have the going to, and then the complement. This is the structure of using the going to. The biggest difference is right here in the use of the verb to be. So if this is verb to be, isso significa que ele vai variar dependendo do sujeito que você vai usar. Então, é a maior diferença entre o uso do going to e o uso do will. Porque já que o going to tem o verb to be, nós temos que ter um pouco mais de cuidado na hora da construção da frase, porque o verb to be varia com relação a subject, diferentemente do will, que não vai variar independentemente do subject que você coloque. Por isso que eu vou trazer mais um exemplo do going to para vocês verem como o verb to be vai variar com relação ao subject que nós estamos utilizando. So here you have it, guys. We have almost the same phrase, but I changed only the subject so you can see the difference. You see, it's the same thing. Subject plus verb to be plus going to plus complement. Same thing. But the verb to be changes because the subject changes. So if here we're using the I, the verb to be needs to be am. If here we're using the she, he, it, you're using the verb to be as is going to travel to Egypt. You see, the rest doesn't change. Going to travel to Egypt is the same thing. It doesn't matter the subject you're using. But if you use the subject she, the third person, the verb to be becomes is. So you have to pay attention to that. And just to guarantee that we understood everything, there is a third example with another subject for us to understand the three forms of the verb to be in the phrases. All phrases. A gente não está falando só, nesse caso, de future tense. A gente está falando de verb to be no present. A gente tem que ter cuidado em qualquer frase que nós utilizemos o verb to be, para nós variarmos adequadamente esse verbo com relação aos nossos sujeitos. We are going to travel to Egypt. We are. Verb to be changes because of the subject. So pay attention to the going to, because it has this little stuff that can be a little bit confusing. But remember, subject, verb to be, going to, and complement. This is the future tense using the going to. So what is the difference between will and going to? Tem muitos lugares que vão falar que existe uma diferença de uso entre will e o going to. Dizem que o will são decisões que você toma na hora e o going to são decisões que você tomou antes de avisar o que é que você vai fazer no futuro. Mas eu particularmente discordo.
eu vejo basicamente o going to e o will podendo ser intercambiáveis em qualquer situação. Então, se você pode falar I will go to Ghana, ou você pode falar I am going to Ghana e significar a mesma coisa no uso diário do inglês em situações reais. Então, mesmo que o livro de vocês não têm livro aqui, mas assim, mesmo que vocês achem um livro, mesmo que vocês achem um site que diga que will e going to são diferentes no uso, porque um você toma a decisão agora e outro você toma a decisão no futuro, eu particularmente, e aqui nas nossas aulas, nós não estamos concordando com isso, eu falo eu e, enfim, e as nossas aulas em geral, porque no dia a dia, na prática, se você for olhar, essa diferença é muito pequena e as pessoas, na hora que tomam uma decisão, elas não vão pensar, não, agora que eu tomei a decisão, eu tenho que usar o will. Eu acabei de ver que o leite acabou, I will buy some milk, porque eu acabei de tomar essa decisão e não vou usar I'm gonna buy some milk. Isso não existe na prática, no dia a dia. Vocês podem ver em vídeos, jogos, em filmes, em séries. As pessoas vão usar will e going to independentemente da situação nas quais elas se encontrem. Se vocês preferirem estudar isso mais a fundo e utilizar o will e going to com essa diferença em mente, vocês podem usar, não está errado, não vou dizer que, enfim, que está proibido fazer isso, vocês podem usar da forma com a qual vocês se sentirem mais à vontade de usar. Agora, se nós formos para atividades ou práticas ou provas ou etc., que tem a ver com o uso do will e do going to, eu não vou colocar errado, dependendo da frase ter sido pensada com antecedência ou ter sido pensada na hora. Alright? So differences, none. There are no differences between will or going to. Existem diferenças no uso e na estrutura que a gente acabou de colocar, mas de significado, esqueçam, porque não tem nenhuma diferença. Let's go now to talk about other types of future tenses. Here you have one we call affirmative. And how do we use now in the negative form? It's very simple. Let's see. I will not go to Ghana and I am not going to travel to Egypt. It's very simple. You just have to put not after will. You just have to put not after the verb to be. Just as I said, subject, will, not, and complement. Here in the going to, subject plus verb to be plus not plus going to and plus complement. All right? This is the difference on the negative, but here is something. Aqui no will, quando você usa will com not, você pode usar outra forma do will, que é won't. Won't é basicamente will mais o not. Ele pode se tornar won't. You can say I will not go to Ghana or I won't go to Ghana. Mas essa questão do won't, ela realmente tem uma pequena diferença de significado que a gente vai ver em alguma outra aula quando entrarmos mais a fundo na questão do future tense. Por ora, saiba que will not significa won't, tá? Significam a mesma coisa, porém, se você vai usar won't ou will not, existe uma pequena diferença em como as pessoas vão receber o que você fala, mas isso é para outras aulas. Let's keep on going. Now the interrogative. You see, the difference is only on structure. Will I go to Ghana? Am I going to travel to Egypt? The structure, it's changed. Let's see how the structure will be now. Here, will plus subject plus complement. And here, verb to be plus subject plus going to and plus complement. Okay, these are the differences of structure on will and on going to. All right, you can stop the video now para vocês tomarem, para vocês anotarem, para vocês copiarem, ok? Porque são estruturas um pouquinho diferentes que se mudam dependendo do uso que você está dando. Mas é bem simples, apesar de ter muita explicação, apesar de ser um vídeo um pouquinho mais longo,
ele é um uso muito simples esse future tense, ok? And to finish, you have a homework. Para nossa próxima aula, vocês vão ter que fazer uma lista de 10 coisas que vocês vão fazer quando acabar a quarentena, usando ou o will ou o going to, tá? Vocês podem trocar, vocês podem fazer toda a lista com will, vocês podem fazer toda a lista com going to, vocês podem variar. O ideal é vocês variarem para vocês saberem como usar e botarem em prática. Mas para a próxima aula, vamos precisar de 10 coisas que vocês sabem que vocês vão fazer ou que vocês querem fazer nesse final de quarentena, tá? Então, beijos. Muito obrigado por terem assistido a aula. See you on our next class. Bye bye.